Bom dia. Vamos dar 3 minutinhos enquanto começamos a nossa sessão de hoje. Vamos esperar que mais alguns participantes se conectem, ok? Saludos a todas las que se están conectando. Queremos cumprimentar a todos que estão se conectando. Bom dia a todos. Bueno, ya con casi 70 participantes conectadas, vamos a Bom, dar já estamos com quase 70 participantes e vamos iniciar o nosso evento de hoje. para las Bom personas dia que a no conocen todas. Para Daniela quem não me Bonilla, yo conhece, eu soy sou Daniela directora de Gomes Mujeres Conecta Bonilha, Américas. faço parte da equipe de Mulheres Conecte Américas. Estou muito feliz de trazer a vocês, a nossa comunidade empresarial, esse bate-papo com uma convidada super especial que eu vou apresentar em alguns segundos. As pessoas que estão conectadas pela primeira vez no nosso evento, eu quero contar que Mulheres Conecte Américas nós nos dedicamos a exportar, a se internacionalizar, porque nós sabemos que essa é uma das grandes estratégias mais efetivas e mais competitivas e sustentáveis neste tempo. Por isso, procuramos ter esses espaços para que vocês possam ter ferramentas, conhecimentos de como liderar suas empresas, gerenciar seus processos e como utilizar e fazer tudo o que vocês se proponham a fazer dentro das suas empresas, dentro da parte de recursos humanos. Então, agora eu quero apresentar a nossa speaker convidada de hoje. Ela é Maria Vitória Rianho, ela é administradora de empresa de formação, tem uma grande história de independente na parte de junta de direção e setor financeiro. Para que vocês tenham uma ideia, ela participa agora da parte de direção dos seguros Bolívar,
da Fundação Humphrey, muitas delas são colombianas. Maria Vitória, como eu falei, é colombiana. Talvez vocês podem lembrar dela através de sua conquista mais importante na sua carreira, ela foi presidente da Equion, que junto à equipe humana que ela liderou, ela alcançou reconhecimentos muito importantes na Colômbia e na América Latina, recebeu o prêmio de portfólio de 2018 da empresa como empresa mais responsável. Ela também foi responsável pelo reconhecimento nas empresas do país para que onde as mulheres trabalham. Ela também trabalhou, ganhou o selo de sustentabilidade de Essência Plus do Icontec, entre outras conquistas. Então, o seu propósito é que tenha mais empresas equitativas, conscientes, que tenham pessoas muito mais felizes nelas e também por um mundo mais sustentável. Isso está alinhado com o que as Mulheres Conecte Américas também desejam. Então, por isso, a convidamos hoje para este evento. Antes de dar a palavra, passar a palavra a Maria Vitória, eu quero cumprimentar a todas as participantes do nosso programa, com essas que nós nos vemos todas as semanas para um mundo de transformação digital. E também quero lembrar a todas que estão conectadas que no final vamos ter um espaço de perguntas para Maria Vitória. Então, vocês podem fazer as perguntas na parte de perguntas e respostas, que está na parte de baixo da tela, para que vocês possam ter esse pequeno espaço de bate-papo com a Maria Vitória no final do nosso encontro. Então, bem-vinda, Maria Vitória, obrigada por estar aqui, por fazer esse evento possível, e a palavra é sua. Bom, muito obrigada, Daniela, pela apresentação. Obrigada por esse convite. Eu estou muito feliz por estar aqui para falar para vocês que tem muitos desafios pela frente. Eu acho que, então, nós coincidimos em estar todas aqui agora para ouvir essa mensagem. Nós vamos fazer uma apresentação, podem fazer notas, fazer perguntas do que vocês não entendam. A ideia não é que eu fale, mas que isso seja um pouco mais interativo. E no final da apresentação, vamos para as perguntas e respostas, ok? Então, muito obrigada a todas por estarem aqui, respirem profundamente para que possam absorver esta mensagem que estamos aqui para passar hoje. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu esqueci de mencionar uma coisa para os participantes. Nós temos interpretação a inglês e português. Vocês podem ativar também na tela, abaixo na tela, onde onde tem o mundo, diz interpretação. Vocês podem ouvir aí a interpretação da Maria Vitória no idioma que vocês preferirem. Bom, vocês já veem a minha pantalha, a minha tela? Daniela já me apresentou, mas eu gosto de falar de mim, né? E por que eu cheguei a dar a todas essas conferências que eu estou aqui hoje compartilhando também. Então, vou falar da parte técnica, do que eu estudei, onde eu trabalhei, mas eu também sou atleta, eu gosto de ser atleta de alto rendimento. Eu fui a primeira mulher da Colômbia que correu na Aconcagua. Eu também me dediquei a correr ultramaratona junto com a minha filha, ou sozinha, de 56 quilômetros e 100 quilômetros. Isso é importante entre tudo que vou falar, porque o esporte ensina muita coisa, ensina a conquista, ensina essas corridas longas, por exemplo, a gente pensa, eu não consigo mais. Então, isso nos ensina a nos conhecer, e isso me ensinou muito, muito mesmo. Então, a gente aprende a se conhecer aí a cada dia. Então, a cada vez que eu estou participando de uma corrida, eu me conheço cada vez mais. Então, Nicole e Joshua também fizemos algo que nos explica como suportar os nossos sonhos, o que podemos fazer.
Cada um de nós estamos fazendo, cada um no seu, na sua carreira hoje em dia. Joshua também é deportista, e agora cada um está por seu lado. Eu também trabalhei na parte de hidrocarburos também. Então, todos esses conhecimentos que a Daniela já mencionou, na parte de energia, nós começamos mais ou menos em 2011 como presidente da companhia, onde a companhia passou pela parte da Ecopetrol, que era uma empresa, junto com uma empresa canadense. Depois, Talismã foi adquirida por outra empresa e nós ficamos como um sócio colombiano e começamos a liderar a empresa, tudo que implicava que o petróleo, né, que o petróleo não fosse mais esse empregador, mas também mudaram o nome para Equion, ninguém conhecia esse nome, mas foi um grupo, um desafio muito grande com a mudança do nome, porque tínhamos que mostrar uma marca nova. Então, isso foi. Nós fizemos tudo isso com muito orgulho, com muita reputação tecnológica e muitas boas práticas na Colômbia. Em 2012, quando eu estava liderando essa companhia, nós vimos que não podíamos liderar da mesma maneira que estava, de uma maneira hierárquica, arrogante. Nós tínhamos que mudar isso. Então, nós tivemos 2 anos muito complicados em termos de não cumprir metas, de fazer bons relacionamentos entre todos. Então, nós paramos e pensamos que tínhamos que melhorar isso. Nós começamos, então, a. Nós começamos. Nós passamos para uma parte de capitalismo consciente. Então, nós vimos que dissemos para nós mesmos, queremos pessoas mais felizes, com relacionamentos melhores. E nesse momento todo mundo dizia: não, você está louca? Como assim? Então, me viam de uma forma de liderança distinta. Então, nós começamos a dizer dentro da companhia que queríamos pessoas felizes, que aproveitassem, que gostassem do que estavam fazendo. Então, eu me encontrei com o capitalismo consciente nos Estados Unidos, porque muitas coisas eles fazem isso no Brasil. Então, eu voltei para a Colômbia e disse: nós podemos fazer isso. Então, nós mudamos toda a parte da empresa. Então, já tem o nome de liderança, de cultura consciente, com mudanças nas vidas dessas pessoas. Então, em março de 2020, a Equion decidiu que seria o último campo da Ecopetrol, e eu pensei, eu tenho que escrever isso. Então, eu escrevi o livro Todos Somos Líderes. Então, aí eu pensei, o que saiu bem de todo esse processo? O que eu posso colocar nesse livro? Então, hoje em dia, o livro está na Feira do Livro em Bogotá, que está acontecendo agora em Bogotá. Nós temos muitas ferramentas, como foi a minha história como líder feminino, inclusive nesse ambiente, mas também a história da equipe que fez tudo isso muito bem. Tem testemunhos das pessoas, como foram feitos vídeos, como foram as comunicações, todas as ferramentas que estão compartilhadas dentro deste livro. Vocês têm que ler este livro. É um livro muito bom para consultar dentro de cada empresa também. Então, hoje em dia, eu estou fazendo conferências, mentorias, eu também já estou sendo certificada com isso tudo, e eu quero seguir com esse propósito e de gerar empresas mais inclusivas e continuar trabalhando pelas pessoas e pelos demais. Então, a pergunta é: todos somos líderes? De onde sai essa pergunta? Porque em algum momento da vida também eu me perguntei, quem são os líderes? Eles nascem líderes ou são feitos líderes? Então, nós temos muitas perguntas a respeito dos líderes. Então, os modelos que nós geramos, que as pessoas trabalhavam muito felizes, que nós queremos muito a empresa e por isso trabalhamos felizes, e cada um se apropriava da maneira super personal
dos resultados, e os resultados realmente foram excepcionais. Então, cada vez os indicadores eram mais altos, e inclusive a gente se sobrepassava as metas que eram determinadas. Então, nós também temos uma parte com o Tomás Smith, que é brasileiro, que ele anda muito ingressado na parte do capitalismo consciente nos Estados Unidos. Quando eu estava escrevendo o livro em 2020, eu me encontrei com ele e ele disse, não, eu escrevo com você esse livro. Então, ele me passou todos esses conhecimentos e todas as experiências que ele teve em relação ao capitalismo consciente e ver como tudo isso coincide também com o capitalismo consciente. Ele entrevistou muitas pessoas da empresa para poder determinar o que saiu tão bem. E uma dessas conversas que tivemos escrevendo o livro, e nós percebemos que todos pareciam donos da empresa, todos queriam a empresa da mesma maneira, estavam muito alinhados com a comunicação e eles pareciam os donos da empresa realmente. Então, para chegar a este êxito de empresa, é que todos nós pensemos como líderes, que siga como líderes de nós mesmos, de uma autoliderança. Onde fazer isso? Onde estivermos, nas nossas casas, nas empresas, em qualquer lugar, as pessoas nos estão vendo. Então, se nós nos agarramos dessa pessoa líder, que trata de fazer cada processo de uma melhor maneira, isso vai acarretar muitos sucessos. Por isso, temos que fazer isso da melhor maneira possível. Então, nós também temos que observar, né, que a cor do livro, que é esse azul cor turquesa, é a cor dos Steel Impressions. Tá? São empresas de autogestão, organizações que se vão autogestionando, que inclusive se chama hierarquias, são redes que se relacionam, onde todos sabem o que tem que ser feito. Então, nós fomos assimilando essas empresas de autogestão para conseguir alcançar esse objetivo. Eu tenho uma coisa para dizer. Tinha uma pessoa que me servia um cafezinho todas as manhãs. Ela era gerente da empresa, ela que mantinha as xícaras todas perfeitas, ela tinha todo o gerenciamento desse café. Mas ela também servia o café para as pessoas, né? Então, na hora que a gente queria, ela se apropriou como líder do seu café, sempre fez isso muito bem, nos paparicando com um cafezinho todas as manhãs. Então, quando eu falo dessas conferências e começamos a falar de tudo que fizemos na empresa de hidrocarburos, muitas pessoas deram testemunhos disso e às vezes eles pensam, será que isso é verdade? Porque a gente vê isso com preconceito, certo? Porque quando eu estudava administração, se falava de uma administração diferente. Então, hoje em dia, eu pergunto aos líderes de como podem. E quando eu conto essa história, muitas pessoas me perguntam se o que eu estou fazendo funciona, que trabalhar com os resultados a partir do medo das pessoas funciona. Então, eu convido a todos que façam diferente, que façamos umas relações mais humanas, centradas no bem-estar, e vocês vão ver que os resultados vão mudar imediatamente. Vocês têm que ver que isso vai mudar o resultado. Isso é uma maneira potencial de fazer isso. Então, nós também temos que ver as crenças que eu chamo de limitantes, que vêm da cultura, educação, da família em que vivemos, da história dos nossos pais, das empresas onde trabalhamos. Nós vamos ficando com essas frases ou esses conceitos que às vezes repetimos e às vezes parece que é verdade. Então, eu coloquei algumas delas para que vocês possam ver qual delas está na nossa mente, que nós vivemos repetindo sempre. O caso é que quanto mais repetimos, mais vai acontecer isso. Então, às vezes, a gente vê nos outros países, em nossas casas, as notícias más. Então, realmente, às vezes,
isso a gente coloca na cabeça e a gente coloca na cabeça que não vai adiante, realmente a gente não vai adiante. Então, nós temos que ver o que nos está limitando e que a gente vive repetindo. A gente vê, minha família está ruim, meu trabalho não é bom, porque a empresa não se preocupa pelos funcionários, colaboradores. Então, vocês vejam o que está passando pela cabeça de vocês agora, de tudo isso que eu estou falando. Então, nós temos que ver como nós fazemos na empresa, como lideranças, e como nós também aprendemos como pessoa essas crenças que nos limitam a avançar. Temos que ver de onde vem isso que nos ensinaram, temos que ver como mudar isso ou ajustar isso de alguma maneira. E falando disso, que nós repetimos de alguma maneira no dia a dia, isso no nosso idioma é uma autossabotagem, ok? Então, nossa mente nos limita muito. Nós temos muitos pensamentos durante o dia e 90% ou um pouco mais desses pensamentos são pensamentos que nos vão limitar. Tema como eu não posso, será que isso vai dar certo ou não? Isso é algo que acontece desde a parte da paleontologia, certo? Que a gente tem na nossa mente que a gente deve se proteger para sobreviver. Ainda hoje em dia, nós vivemos assim, nós estamos vendo o que vai acontecer mal para que possamos nos proteger. Isso também vem na linguagem que usamos. Algo que eu encontrei e me encantou, que é de Humberto Maturana, chileno, psicólogo, e ele escreveu esta frase que eu sempre gostei de compartilhar nas minhas conferências, porque realmente é o que fazemos. Vivemos num mundo que criamos com nossas conversas. Cada conversa, cada negócio, cada coisa que fazemos são conversas e decisões. Na linguagem tem poder e magia, tem palavras especiais que, mesmo cotidianas, concentram esse poder. Então, aqui ele escreveu como principiante também. Na mente do principiante tem muitas possibilidades, na do esperto tem poucas. Ser principiante é o segredo da arte. É onde a gente aprende das pessoas que nos rodeiam, ouvindo as pessoas. Se a gente pensar que sabe tudo, a gente se fecha para receber novas informações e novos conhecimentos e perdemos as grandes possibilidades e conhecimento que podemos adquirir. Também ter esse reconhecimento diário que nós podemos ter com nós mesmos, como autoliderança, com os demais, é muito importante. Também temos a parte da equipe, dizer somos equipe, então une vontades e multiplica inteligência. Então, às vezes, as mulheres, quando pensam, né, eu posso isso, eu vou fazer, como a Mulher Maravilha, certo? Então, as mulheres, nós fazemos melhores as coisas, certo? Então, nós temos uma conferência que podemos pensar que juntos somos mais, juntas podemos alcançar muito mais conhecimentos. Também, como quando a gente dá uma ideia, por exemplo, às vezes a gente pensa, ui, será? E a gente volta para trás, e às vezes a gente fica insegura, a gente tem que pensar que podemos fazer isso. Então, temos que parar e pensar, como podemos fazer isso melhor? Como podemos fazer de uma maneira diferente? Por exemplo, vocês que têm filhos, tentem com seus filhos, em vez de dizer para o seu filho, não gostei disso, você dizer para seu filho, vamos ver como podemos fazer isso melhor. Então, isso pode mudar a base que tem, ok? Também o possível, né? Podemos declarar que algo é possível, isso pode derrubar muros e construir pontes. Podemos construir muitas coisas com isso. Se nós dissemos não podemos fazer isso, cerramos essa parte. Então, tudo isso, quanto usamos essas palavras, né? Então, graças, obrigada, né? Devemos dizer obrigada todos os dias, porque isso traz à existência o reconhecimento que nos permite relacionar de uma maneira inspiradora. Tudo isso que eu venho falando se divide em várias coisas, e vamos tratar isso da seguinte forma.
vamos ver essa forma de atuação das organizações e das empresas que eu chamo negócio consciente. Ele começa com eu, né, de ser um líder consciente, de ter essa consciência, depois segue nos outros, de como nós comportamos e como nos comprometemos como um grupo, com um propósito, com uma cultura, uma forma de comportamento que nos identifica para partir para o que chamamos de outros, que são quais são as partes relacionadas, as partes que fazem com que o nosso negócio, o propósito, possa ser feito realidade. E dessa maneira podemos transformar as vidas. Vamos começar pelo eu, a liderança consciente, e vamos começar por liderar a mim mesmo, com essa consciência do meu ser. Às vezes é o mais difícil que temos, é concentrar no fazer a nós mesmos. E quando fazemos isso, às vezes pode ser muito difícil. Eu tenho um trabalho de mentoria que eu faço, que o mais difícil para mim é que quando nós como pessoas podemos nos autocriticar, nos autodestruir, nós somos muito duros com nós mesmos. Ai, como, por exemplo, ai, como eu sou burra, ai, não, eu faço tudo errado. E às vezes a gente é muito dura com a gente mesmo. Muitas vezes nessas sessões que eu tenho, eu digo: "Você diria isso a mim? Você diria isso à sua filha? Você diria isso para uma menina que estaria na sua frente? Não, então por que você diz isso a si mesma?" Então, realmente, nós temos que ver, nós temos que ser amorosos com nós, com a gente mesmo. Nós não temos que ser tão duras conosco, com a gente mesma. Nós temos que nos valorizar, nós temos que ser conscientes do que nós somos, do que nós podemos fazer. Nós podemos desejar coisas boas, né? Mas nós temos que ter essa consciência. Não, realmente, isso eu não gosto. Eu quero fazer melhor isso e eu quero fazer, eu posso fazer melhor para conquistar o que eu quero. Essa também é uma ferramenta que nesses 2 primeiros anos, né, que estávamos tão mal na organização, que não conseguimos cumprir as metas, eu me encontrei com alguns consultores e eles me falavam desse modelo que eu estou mostrando para vocês. E eu aprendi uma coisa aqui que me ajudou, serviu muito para a vida toda e para a minha consciência. Esse círculo e esse gráfico, o que está em verde, quando eu me fixo no que eu sei ou o que eu não sei, eu claramente posso dizer, eu sei fazer isso muito bem, eu sei cozinhar, fazer finanças, ou eu não sei, ou qualquer coisa que eu não saiba. Então, nós nos centramos neste mundo que é limitado e muito pequeno. Agora, quando nós abrimos a audição, a curiosidade, quando nós somos humildes e principiantes, eu já vou explicar a palavra humilde para vocês. Quando nós começamos a reconhecer que não temos todas as respostas e pedir ajuda e escutar, nós vamos entrar num mundo que a gente não sabia e que eu não sabia que não sabia. Então, quando a gente está numa retroalimentação e alguém diz: "Nossa, como você é boa para fazer isso", por exemplo. Bom, eu não sabia que eu era boa em fazer isso. Então, as pessoas estão vendo uma fortaleza que eu mesma não via em mim. Então, esse não sei que eu não sei, nós podemos pensar assim: posso utilizar isso de uma melhor maneira e fortalecer algo que eu não sabia que podia ser boa. E depois, nessa parte azul, não sei que não sei, eu posso me dar conta que tem muitas coisas que eu não sei. Então, ouvindo, eu vou aprender muito, muito. A parte de ser da humildade, eu busquei de alguma maneira o significado dessa palavra. Aí eu vi que eu estava equivocada quando eu pensava que humildade era abaixar a cabeça e dizer sim para tudo. Então, eu tenho aqui um exemplo de um grande empresário que foi buscar um mestre para que ensinasse mais coisas a ele. Então, ele disse que queria aprender muito com ele. Então, teve um momento
que o mestre estava servindo um chá para ele e o chá estava sempre esbordando. E então ele perguntou, mas por que está transbordando essa taça de chá? Por que que você está transbordando isso? Isso quer dizer que você já tem tanta sabedoria que está transbordando e mesmo assim você vem buscar mais sabedoria. Isso é que é um exemplo de humildade. Então, de muitas coisas que eu aprendi, isso aqui vai ser a chave para a conferência. A escuta, escutar. Tem muitas maneiras de ouvir. Nós temos um filtro de escutar, temos fórmulas de como ouvir as coisas. Hoje em dia temos tantas informações, celulares, internet, então nós temos que aprender a filtrar tudo isso. Nós acreditamos que podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas já foi comprovado que nós só aprendemos mesmo quando estamos focados em algo. Então, tem também uma escuta que é muito generosa, ela é genuína. Nos filtros, algo importante que nós fizemos, que nós chamamos La Rádio San Juan, que é aquela vozinha que está aí. Então, nós temos vários filtros. O pessoal, que é o ego, por exemplo, eu não ouço nada porque eu não estou vendo, olhando a pessoa que está falando. Então, quer dizer que eu já estou deixando de ouvir e perco informação. Utilidade é só o que me convém. O julgamento, por exemplo, quando estão me falando e eu estou aí pensando, nossa, como ela está mal vestida, não sabe falar direito, não está muito bem arrumada hoje. Então, isso é um julgamento enquanto eu estou ouvindo alguma coisa. Fechamento, né? Então, isso já passou comigo porque eu sempre estava com muita pressa por causa da minha agenda. Então, dentro da minha cabeça eu dizia, ui, por favor, fale rápido que eu tenho que ir. Então eu via que eu não estava ouvindo de acordo. Então, quando eu percebi isso, então, ao invés de aparentar que eu estava escutando, eu dizia, espere, por favor, eu tenho pressa, não posso te ouvir agora. Eu sei que você pode ter algo importante para me dizer, mas eu não posso ouvi-la agora. Então, temos que dar uma pausa e não fazer as coisas com pressa. Depois nós temos se ver bem, ou também a resignação, é não ter interesse no que as pessoas estão falando. Isso acaba com que a gente faz com que a gente perca, às vezes, uma conversa interessante, uma aprendizagem fundamental para a nossa vida. Então, uma das coisas a qual nós podemos atestar a rendimentos extraordinários é o que diz aqui nesse círculo, que devemos escutar sempre com intenção de entender ao outro. Então, uma conversa barata, com filtros de experiências pessoais, com preconceitos, prejuízos ou paradigmas. Então, depois que eu vejo tudo isso, temos que ajustar para seguir treinando e melhorar essa parte da escuta. Eu vejo muito em apresentações e organizações que uma pessoa fez um grande esforço, uma excelente apresentação e errou em uma cifra. E o líder fica fixado nesse erro da cifra. Então, isso não vai, isso não está correto, então se põe toda essa apresentação por água abaixo. Então, eu estou colocando um exemplo de uma apresentação de uma corporação, tá? Então, quando nós estamos em relações interpessoais, o tempo dentro da nossa empresa, dentro da relação de trabalho, quando nos fixamos em algo, às vezes nos baixa a nossa energia, não nos leva adiante. Então, muitas vezes, algo que acontece com as pessoas dentro das organizações são conversas que nunca foram feitas, nunca foram enfrentadas. Então, num momento pode voltar, em algum momento na nossa vida, e isso não nos vai deixar progressar. E isso é o que merece algo muito especial, tá? Fazer promessas, pedidos e declarações. Quando nós estamos com as pessoas que nos relacionamos, muitas vezes a gente pensa, temos que fazer uma apresentação, uma tarefa. Quando falamos muito rápidos,
E pronto, então quando chega no momento de fazer a apresentação, não cumpria as expectativas, estava mal, a gente se sentia travada, porque não cumpria esses objetivos, e claro, então isso perdemos tempo, custos das pessoas e das empresas. Então, aqui estamos praticando tudo em relação de tempo, porque, por exemplo, não tenho que ir mais rápido. Então, tudo tem que estar muito especificado dentro dessas expectativas. Então, eu coloco o X, eu peço a você X e para o tempo Y. Então, eu prometo fazer X para o tempo Y e eu declaro que X é possível. Isso aqui eu coloco em quadrinho, mas eu sei que isso não é fácil, isso é muito difícil, claro. Mas quando a gente faz e as pessoas se comprometem e diz, eu me comprometo a fazer isso, aí eu penso, eu estou falhando a mim mesmo ou falhando a você? A gente está falhando a nós mesmos, porque fomos nós mesmos que nos comprometemos a isso. Então, nós temos que ver que se realmente as pessoas estão entendendo o que eu estou pedindo, às vezes eu penso, não me entendem, mas será que eu estou me fazendo entender? Será que eu tenho que melhorar a forma de me expressar para que as pessoas me entendam com uma melhor eficiência para poder levar a empresa adiante? Tudo isso eu tenho que pensar. Aqui também nós nos conectamos com nossas emoções e as expressões expressamos produtivamente. Me passou como líder de mulher, eu sei disso, é que nós somos muito emocionais. A todas vocês, eu recomendo um documentário que tem na Netflix sobre Brownie Brown. Ela teve uma vulnerabilidade muito grande e eu aprendi com ela que ser vulneráveis nos faz valentes. Nós somos seres humanos que podemos compartilhar e também a vulnerabilidade também traz outra vantagem, que nós podemos ser muito criativos. Com isso, é uma experiência que tivemos, nós ganhamos um prêmio como a melhor empresa de inovação. E, na verdade, nós não tínhamos trabalhado para isso. Eu perguntava para o presidente de gestão de talento, que não é de recurso humano, e aí perguntamos como ganhamos esse prêmio, por que ganhamos esse prêmio? Então, as pessoas se sentiram livres de expressar suas ideias, gerava ambientes de inovação e criatividade. E realmente, tudo que fizemos, os desafios que tínhamos dentro da empresa, técnicos, sociais, de sustentabilidade, requeriam muitas habilidades. E descobrimos que foi por essa razão. E um capítulo do livro de Graças por Deixar-nos Ser, né, também está nesse livro, porque nós respeitamos aí o propósito da empresa. Então, nós temos que nos levantar todos os dias para nos conectar com emoções de sobrevivência, como dúvida, medo, insegurança, ansiedade, tristeza, preocupação, queixa. Nós gastamos muita energia nisso tudo. Então, o que nós temos que fazer? Eu levanto, por exemplo, eu levanto e fico falando, ai, me roubaram, porque mataram. Se eu penso tudo nisso, o que eu estou fazendo com a minha família, comigo mesma? Então, nós temos que revisar muito bem quando estamos nos queixando muito, porque isso gasta muita energia e custo, óbvio. Agora, quando nos conectamos com emoções criativas, gratidão, inspiração, alegria, confiança, amor, cuidado, amabilidade, paciência, compaixão, a partir daí nós estamos criando um dia totalmente diferente, uma energia diferente e definitivamente muito mais produtiva. Muitas vezes dizemos às pessoas, tem um bom dia, né? Tenha um bom dia, mas a gente deveria dizer, faça um bom dia para as pessoas que estão ao nosso redor e aonde você esteja. Faça um bom dia. E nós também, como seres humanos, geralmente faz parte da gente buscar um culpado para tudo, certo? Então, aqui nós começamos a falar, quando começamos a falar uma linguagem como assim, não, isso estragou, quebrou. Quando a gente fala com as crianças, não, isso estragou.
Então, isso que eu estou falando, a parte das crianças, passa também para as organizações. Então, quando temos um problema na empresa, o que acontece? O projeto atrasou, o projeto não funcionou, o que fazemos com isso? Tá? Nós começamos a mudar essa terceira pessoa de que as coisas não acontecem sozinhas, né? Mas sim, como equipe, nós assumimos a responsabilidade. Então, se isso aconteceu, nós saiu das nossas mãos, esse controle não funcionou, por isso atrasou? Não atrasou. Nós temos que mudar essa linguagem, não usando os demais, tá? Então, quando eu digo, eu tenho que ver se eu sou vítima ou protagonista. Por exemplo, se as crianças ou os filhos tiram uma má nota na universidade ou na escola, a gente diz que é culpa do professor. E não, é a criança ou o filho que tem a obrigação de tirar boas notas. Quando a gente está sinalizando outra pessoa, nós estamos vitimizando a nós mesmos. Então, cada dia nós temos que ver o que podemos fazer melhor, cada dia, e nos apropriar da irresponsabilidade e ter habilidade para responder isso. A outra parte da comunicação autêntica, nós já falamos da audição generosa. Aqui está aí outros componentes, que é da parte da audição generosa, é da parte do ouvir com o coração, né? Temos que ver com razão, escutar com amor e tudo mais. A compaixão me encanta muito, mas quando eu quero me referir aqui é que temos que entender ao outro, desde da cultura, o conhecimento do outro e também da minha. Aqui nesse exemplo, vocês podem ver, né, de uma maneira muito fácil. Uma pessoa vê o 6, outra vê o 9, e os dois veem corretamente, porque tudo depende do ponto de vista, do lado de cada um. Às vezes, isso nem sempre é tão claro, porque às vezes quando estamos falando de crenças, histórias, vivências, nos faz ver as coisas diferentes, expressar diferente. Então temos que ver com outros olhos isso e ver que cada vez que temos esse tipo de situação, a gente deve parar e perguntar: por que você diz isso? Então, temos que indagar para entender o outro ponto de vista, ao invés de defender simplesmente o que você pensa. Então, nós temos que ver que temos que ter muita empatia. A compaixão não é o pobrezinho, tá? A compaixão vai muito mais além da empatia, colocar no lugar do outro, ser consciente da realidade do outro. Porque muitas vezes eu tinha discussões com as comunidades e eu via esse julgamento das empresas, né, em relação à empresa, petroleiras, e dizia, mas se eu tivesse a informação que tem hoje, na minha mente, a petroleira é má e tudo isso. Mas se eu tivesse nascido com essa informação e saber e ver tudo o que está acontecendo, você ia opinar a mesma coisa igual. Mas hoje em dia a gente pode ver que a empresa petroleira pode ter palavras distintas, diferentes, e que possa mudar toda essa parte, porque isso é cultural. A coerência, porque isso é muito importante e muito fácil. Muitas vezes pergunto, você é coerente? Sim, eu sou coerente. Mas isso não tem somente a ver no que pensamos, dizemos e atuamos, tudo isso tem que ter essa coerência. Mas algo que eu aprendi na vida é quando falam da gente. Não importa o que falem de mim, mas na nossa autenticidade, para a característica da pessoa e do líder, às vezes nós nos expressamos de uma maneira diferente ou alguns gestos diferentes que não interpretam, às vezes, o que eu quero dizer no meu pensamento. Não, eu tenho que verificar o que eu quero, o que eu estou sentindo, dizendo, pensando e fazendo. Realmente as pessoas estão vendo isso? Eu estou me comunicando com todas essas ações, o que eu realmente quero?
porque muitas vezes nos interpretam mal. Então, às vezes, nos condenam porque e ficam sinalizando os outros, né? Então, eu tenho que ter uma coerência para poder levar a mensagem com as minhas ações e que não me interpretem. Então, tem que ser feito tudo isso de uma maneira correta. E aqui tem algo muito grande, por isso eu coloco na parte do autorrelacionamento, do autocuidado. Por exemplo, a liderança de serviço é quando eu peço algo, por exemplo, cuido a um bebê ou algo que entregam a você, então nós temos que ter um autocuidado, temos que ter uma consciência com os demais. Esse é o significado da palavra cuidar, é estar pendente de mim, que eu esteja bem, no autocuidado em primeiro lugar, na parte física, emocional, e às vezes coisas minhas que tenho que cuidar para fazer melhor. Isso, o fato de estar cuidando de tudo isso e cuidando de todos que estão trabalhando para mim também é importante. Perguntar: estás bem? Donde podemos tener muchos accidentes, inclusive de manos. Nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, nas empresas de hidrogarburo que eu trabalhei, é uma empresa que pode ter acontecer muitos acidentes, muitas coisas. Então a gente cuidava muito aqui das mãos das pessoas, das crianças, porque aconteciam muitos acidentes. Então, quando começamos a cuidar do bem-estar que estava ao nosso redor, tudo mudou. E nós, como líderes, podemos fazer muito por eles. Eles vão se sentir cuidadas, protegidas, e eles vão ter muita compaixão para trabalhar e vão fazer um trabalho extraordinário. Nós sempre cuidávamos das pessoas para que as pessoas pudessem voltar a casa em paz, abraçar os seus filhos, porque dentro da empresa tinha muitas divergências, muitas coisas pelo horário, pelo estresse, né? Então, se temos uma comunicação de emoções relativas, então é, estão muito carregados pela pressão. Então, quando essa pessoa chega em casa, ou a criança também, às vezes chega da escola com uma pressão, uma carga, por causa de um bullying ou algo que aconteceu. Então, com toda essa carga, vai estalhar dentro dessa casa. Então, quando nós fazemos esse trabalho que façam que todos voltem em paz para as suas casas, isso vai gerar muito mais harmonia e vai gerar um sentimento maravilhoso dentro dessa família e cada um vai ganhar muito mais. Então, cuidamos muito dos filhos e desses contratistas que trabalhavam para a gente. Então, quando vimos que estávamos indo além do que nós deveríamos fazer, nós estávamos conseguindo alcançar o nosso propósito. Agora, isso aqui também é muito importante nessa sessão. Às vezes, nós não temos um tema de controle. E nós devemos nos controlar muito, muito mais nós como mulheres. Por exemplo, muitas coisas não estão bem, então, às vezes, a gente vai e refaz nas nossas casas, certo? Na empresa tem que acontecer a mesma coisa, é um controle unilateral e uma aprendizagem mútua. Vou explicar. Quando as conversas já não são mais possíveis, quando já não se sabe mais o que fazer, a gente já não tem esse controle. Isso acontece na nossa casa e nas empresas. O que eu me refiro a controle unilateral? Um compacto nas metas, nós devemos mostrar somente os fatos que apoiam o que aconteceu. E eu realmente acabo por reprimir esses sentimentos, porque eu sou racional, porque o meu ponto de vista é objetivo, e eu vejo as coisas como estão. Ou seja, eu acredito nisso. Para mim, os demais não são racionais, não têm a cabeça aberta, não podem me ajudar, que não sabem fazer nada, eu que tenho que fazer tudo. Então, eu digo, não, eu faço porque eu sei como fazer. Então, depois, isso vai e passa a ter um medo, e isso é o que nos motiva, alguém deve assumir a culpa, e o medo e o fracasso move, né? Então, nós podemos ter sucesso, mas o que move isso é o medo. Então, nós temos que ver que isso pode mover, mas não é o resultado que realmente queremos.
Então, eu tenho que ver uma aprendizagem mútua, é onde eu defino metas consensuadas, onde todos ganham, que todos têm uma parte desse êxito, compartimos a informação e eu aceito as minhas emoções, a minha vulnerabilidade. Eu sei que eu tenho limites, que eu não sei tudo, meu ponto de vista está às vezes relacionado com as emoções. Eu posso me abrir a outras crenças, a outras pessoas que possam ver as coisas de outra maneira e me aportar. Então, os demais me complementam, veem coisas que eu não estou vendo, que eu não consigo ver tudo, e todos nós aportamos para ver diferentes perspectivas. Aprender nos motiva, aprender com os erros, e como podemos fazer as coisas melhor? Isso é uma pergunta boa, certo? Como podemos fazer as coisas melhor? A gente sempre pode achar um caminho e fazer as coisas melhores, ainda nos piores momentos. Então, aqui, para a gente saber o que é um líder consciente, é uma pessoa autêntica, consciente de si mesmo e consciente do impacto que gera com os nossos valores, ações e coerências que eu estou gerando em cada pessoa, o ambiente que eu estou. É protagonista e não é vítima, eu estou sendo protagonista, não estou sendo vítima, não comprometer valores humanos para alcançar o êxito material, integridade e coerência, dizer a verdade e escutar as verdades, né, dos demais com honestidade e respeito, com uma comunicação autêntica, que falamos disso, busca uma solução criativa aos desacordos. Aqui tem uma coisa para contar. Eu disse a uma pessoa, eu acredito 50%. E quando eu dizia eu acredito 50%, eu não estava desrespeitando a pessoa. Ao contrário, porque eu estou respeitando, porque você vem me contar o que aconteceu com outra pessoa, eu acredito em 50%. Se a outra pessoa vem me contar se também, então eu tenho que ouvir as duas partes para poder tomar uma decisão e como solucionar o que está acontecendo, né? Então, ter um filtro é muito importante quando vem nos contar algo dentro dos nossos escritórios, né? Se conectar com as emoções, expressa produtivamente, dar exemplo e se entrega com paixão e propósito. Temos que saber pedir, comprometer, chamar a responder. Temos que pensar que nós vamos levar a empresa adiante, tratar como a empresa é nossa, temos que ser um exemplo na nossa comunidade. Então, a entrega com paixão e propósito, saber pedir, comprometer, chamar e responder, que já falamos, e reconhecer o esforço e o trabalho das pessoas e sempre reconhecer. E esse impacto que lideramos, esta é uma carta que escreveram para nós, uma das meninas que trabalhou para a gente. Eu sempre coloco aqui, porque para mim foi uma consciência de que as minhas palavras, do que estávamos fazendo na nossa organização, que estavam fazendo que as pessoas voltassem em paz para casa, foi dessa maneira. Essa menina, quando escreveu essa carta, tinha 10 anos. E nós perguntamos para as crianças o que estávamos fazendo, perguntamos o que significava para seus pais trabalhar na empresa de energia. Então, nós perguntamos aos filhos das pessoas que trabalhavam diretamente para a gente. E essa menina escreveu assim, nunca pensa neles mesmos, sempre busca o melhor para os demais, mas também cada um deles mostra os valores que devemos utilizar na nossa vida cotidiana. Mas meu pai, que é parte dessa grande família Kion, me ensinou o valor da solidariedade, honestidade, respeito, amabilidade e muitos mais valores, mas também nos consegue ensinar que devemos nos ajudar, porque todos juntos podemos, deste mundo, fazer um mundo melhor. Então, isso é muito importante. Então, a consciência de que como tudo isso estava chegando a essas crianças, as outras crianças que estavam aí de 4, 5 anos, que não escreviam, pintavam sol, coração, folhas verdes. Então, isso para mim foi emocionante quando eu vi o que essas crianças pensavam de nós.
Então, eu quero falar de nós outros, eu vou um pouco mais rápido para falar um pouco mais de como nos comportamos. Não vou a nós outros agora, porque juntos nós podemos fazer muito mais. Porque a cultura é muito importante, porque quando vamos à Colômbia, Estados Unidos ou Brasil, onde estamos, é diferente, porque as pessoas se comportam de maneira distinta de acordo com as suas crenças e histórias. Igualmente passa nas organizações e nas redes. Então, quem cria a cultura somos nós mesmos. E também de como falamos, de como... a partir do momento que abrimos a boca, é literalmente a tradução. A partir do momento que estamos falando ou pronunciando uma palavra, já vamos gerando essa cultura. Então, essas são as qualidades da cultura consciente, que vão com as qualidades da liderança consciente, como eu acabei de falar para vocês. Essas qualidades são a confiança que geramos nas pessoas, está interna dentro de nós. Também tem um pensamento, tem algo que eu quero que vocês reflexionem, é que a confiança não é fácil de ganhar, mas é muito fácil de perder. E recuperar, mais difícil ainda. Então, atenção com isso que eu estou falando, de como gerar essa confiança, de como cada dia somos conscientes de não perder essa confiança. E como geramos isso com integridade, com coerência. E essa confiança é tanto externa como interna, dentro de todos os níveis, de todas as partes interessadas e relacionadas. Essa cultura deve refletir esse cuidado aos demais, devemos exemplificar com comportamentos onde cuidamos dessas pessoas, do meio ambiente, e onde cuidamos a nós mesmos. Então, todas essas características devem estar com declarações muito claras. O tema do igualitarismo nos levou a um tempo... às vezes me chamam de doutora, engenheira, e às vezes eu digo, eu não sou engenheira nem doutora, tá? Tem muitas diferenças, porque existe uma hierarquia. Porque quando nós somos um grupo de seres humanos, estamos aqui para o mesmo propósito. Inclusive, quando chegavam visitas de campo, às vezes diziam, porque o presidente é diferente, tinha que ser coisas distintas para um, para outro, e não porque ele era mau ou não, mas porque realmente queria fazer coisas especiais para a gente. Mas essas coisas especiais geravam uma diferença com os demais trabalhadores da planta. Então, eu dizia, não, eu não quero mais. Se vocês querem me servir diferente ou porque nós temos que comer mais rápido, então não comemos aqui, vamos comer em outro lugar e vamos fazendo as coisas mais rápido. Mas se vamos compartilhar com as pessoas, vamos compartilhar. Então, vamos almoçar da mesma maneira, da mesma forma, e vamos sentar todos juntos. Então, isso nos aproximava mais as pessoas, fazia com que as pessoas se expressassem de uma maneira muito mais próxima, gerava mais transparência. Então, temos que ter essa transparência, temos que nos comunicar com mais transparência, sem segredos. E, às vezes, eu dizia, eu não tenho informação, nem sequer a junta de direção tem, porque muitas vezes dependia de Houston, da Espanha, da junta diretiva da Ecopetrol, nós não sabemos, mas vamos falando a verdade, certo? Vamos construindo essa relação com transparência. Então, nós temos que cumprir as nossas promessas, sempre, principalmente quando estamos liderando uma companhia e quando nós temos essas posições mais visíveis, devemos cumprir essas promessas. Então, quando começa a falhar essas palavras, essas promessas, isso se repete. Então, quando a gente começa também a tratar mal as pessoas, isso vai para trás sempre, ok? Então, eu tenho que dizer, eu me pareço o meu chefe, todos se parecem o chefe. Então, isso vai passando para a família também.
Então, nós temos que incentivar as pessoas para que elas se expressem, para que possam gerar esse ambiente de uma maneira criativa e não castigar porque algo não funciona. Devemos fazer tudo o contrário para criar um ambiente criativo. Símbolos e rituais, é muito comum as famílias, cada uma tem seus rituais, algumas celebram o Natal, algumas não. Temos os rituais e tudo essa parte, temos organizações que muitos países, temos grupos do colégio, da universidade, que têm rituais que nos unem como pessoas. Isso traz o melhor de nós para esses encontros, né? Também podemos participar de aniversário, esportes, todos juntos. A obsessão pela felicidade também é importante. Temos que pensar de que como podemos ser mais felizes, mais... Dizem que a pessoa é mais feliz quando ela é mais exitosa. Não é assim, nós temos que aproveitar o que fazemos, cada desafio que nos apresentam na organização, temos que ver como solucionar, reconhecer sempre, podemos sempre dizer, não, nós podemos fazer melhor, ou sim, fizemos muito bem, vamos adiante. Então, nós temos que levar essa parte para todos que nos rodeiam, para que essas organizações estejam cada vez mais tranquilas para produzir cada vez mais. Isso vai trazer mais rentabilidade. Respeitar a individualidade, encontrar o potencial de cada um para o desenvolvimento. Então, por isso, eu mudo o nome das áreas de recursos humanos para talento humano. Então, como nós gestionamos esse talento humano. E, claro, o que eu estou falando aqui é o reconhecimento. A gente não pode ficar dizendo, não, ele está aqui para trabalhar, é para isso que eu pago essa pessoa. Na corrida dessa maratona de 56 quilômetros, eu pensava que eu não tinha treinado o suficiente para alcançar. Então, eu dizia, bom, eu vou aproveitar, se eu corro 10, 15, 20 quilômetros, eu vou desfrutar. Mas, por exemplo, nessa corrida, todos vão para a rua e é muito difícil, porque foi na África do Sul, aqui está o teu nome, o teu número, e aqui, de repente, eu olho para frente, levanto a cabeça, e eu pensei, todos os dias que eu levanto às 7 horas para correr, e eu estou aqui hoje. Então, o que eu digo, como assim eu vou correr para uma corrida que eu não estou preparada? Como não? Sim, eu vou conseguir. Temos que pensar isso. Isso vai funcionar. Se a gente coloca isso na cabeça que você vai conseguir, se nós colocamos nosso talento e aportamos até com coisas pequenas, nós vamos conseguir alcançar. E mesmo qualquer coisa que você coloque, você no final pode dizer, nossa, como eu fiz isso muito bem e eu consegui o que eu estava desejando. Então, em qualquer coisa que você for fazer, ponha o seu melhor, porque você vai ter um reconhecimento disso, e tendo um reconhecimento, você vai cada vez melhor. Cada vez que você reconhece isso, você vai conseguir que essa pessoa consiga estar cada vez mais fixo aí. E esse logro vai ser de toda a equipe, não somente do chefe. Então, nós temos que pensar tudo, principalmente. Se você pensa algo bom de uma pessoa, você deve dizer, você não pode imaginar o poder que tem uma palavra amável inesperada. Se você chega para alguém e diz, nossa, como você fez isso muito bem, como você está linda, como você... Vamos praticar isso. Vamos praticar isso e vamos ver que o nosso mundo vai se transformar e vai ser muito melhor. Depois nós temos também o propósito que nos move a cada dia. Às vezes é muito difícil definir esse propósito. Às vezes a gente pensa, eu não tenho um propósito e nos estressamos com isso. Então, nós temos que tomar tudo com calma. Porque o propósito é essa razão de ser, de existir, é o que faz com que a empresa nos façam únicos, valiosos, que mantém a organização unida, fluindo com harmonia. Podemos começar através de nós mesmos. Já escutamos esse propósito já tinha antes, por exemplo,
eu saía da companhia sendo presidente, eu continuo com o meu propósito, eu sigo sendo livre, eu sigo cumprindo o meu propósito passo a passo, mesmo que eu não continue na mesma grande petroleira. Isso também acontece com as outras coisas. Quando pensamos, para que estamos aqui? Por que existamos? Por que isso que eu estou fazendo é necessário? Que contribuição queremos fazer para o mundo que estamos? Sentiriam falta da gente se a gente desaparecesse? Porque o mundo é melhor com a nossa presença? Então, isso nós temos que responder. Quando a gente se define como grupo, organização, nós temos que ver que, como eu dei um exemplo, essa menina de 10 anos que chegou em casa com essa carta linda, tudo isso passa também para a nossa família. Então, trabalhar com felicidade, fazer com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Nós temos que ver como nós podemos nos alinhar ao redor de tudo isso. Inclusive, no último ano, entregando o último campo da Ecopetrol, eu estava muito mal porque nós íamos ficar sem trabalho, não íamos continuar esse trabalho com todo esse grupo, tudo ia ser feito de outra forma. Então, finalmente, nós conseguimos fazer entregas perfeitas. Hoje em dia sentem nossa falta, deixamos a nossa digital, né, a nossa marca na indústria. Então, onde cada um que trabalhou aí está hoje, deixou a sua marca. Então, agora nós vamos passar a outros, né, partes relacionadas dentro do nosso negócio que podemos transformar vidas. Então, os líderes transcendem o interesse próprio para ter um impacto positivo dentro de tudo isso. Nós temos que cuidar a nossa cadeia de suministro, a nossa parte, da mesma maneira que nós cuidamos a nós mesmos e as pessoas que estão trabalhando com nós. Essas pessoas são os contratistas, os empregados, os sócios, os acionistas, comunidades, autoridades. Algo novo aqui é considerada a família, tá? Quando eu considero essa parte, eu começo a fazer relatórios, a comunicar mais a essas famílias, e essa família são parte integrantes dessa família, né? E o meio ambiente, que também faz com que a gente possa gerar esse plano de ação como um ser. Quando se cresce juntos dos grupos de interesse, se cria um círculo virtuoso entre todos, né? Se buscam sinergias, e, por exemplo, na época de crise que passou com a gente, quando subiu o preço do petróleo, nós fomos a única companhia que gerou utilidades. Então, aí é onde começaram a ver esse modelo para ver o que estávamos fazendo ali, né? Então, o que aconteceu? Nós compartimos essas práticas para ter um ganha-ganha, né? E todos podemos definir um modelo sustentável. Às vezes, quando estamos gerenciando negócios menores, né, quando as pessoas estão apontando as grandes empresas extrativistas, que no caso era a minha parte, então aqui se diz onde todos podemos exibir um tema sustentável. Aqui, por exemplo, um mercado de bairro é um modelo sustentável simples, onde podemos ter um propósito superior, que seria aportar um bem-estar à comunidade com a venda de produtos de qualidade. Depois temos a parte interessada, são os empregados, os clientes, os fornecedores, vizinhos, autoridades e família. Eu posso definir uma cultura, né? Quais são os meus valores, o meu comportamento que realmente eu quero demonstrar, declarar, viver, dizer aos meus clientes. Então, eu posso demonstrar um interesse pelo meu cliente, né? Eu cumprimento, falar do produto que eu vendo, eu cumpro as minhas promessas, o respeito, a equidade, ajudo a melhorar o negócio. E, claro, eu também mostro o meu compromisso com o meio ambiente, eu cuido das embalagens, dou exemplo de manejo de resíduos, né? Garrafas de amor, que não é o que nós temos aqui, todos os plásticos na Colômbia que a gente tem, as garrafas plásticas a gente recolhe e eles fazem muitos produtos, até imóveis e tudo isso com essas garrafas plásticas. Então, aqui nós podemos ver
principalmente, e mostrar como podemos ter, dentro da nossa sociedade, um exemplo sustentável. Aqui pode ser o eu, um propósito superior, conseguir um mundo melhor com líderes conscientes que cuidam da sua família, grupos de interesse gerando bem-estar, felicidade e resultados excepcionais. As partes interessadas podem ser família, vizinhos, amigos, colegas, interlocutores, né? A cultura são os valores que movem a mim, que é cuidar, servir, respeito, inclusão, colecionar sorrisos, a compaixão, não julgar, aprender e coerência. E como eu também tenho as minhas condições, né, a minha relação com o meio ambiente na nossa casa, por exemplo, quando eu fui a imprimir o meu livro, eu busquei um selo de responsável, que seja responsável com o bosque, né? Então, nós temos que também cuidar do nosso ambiente. Então, cuidar, eu procurei quem ia imprimir o meu livro, se essa pessoa que ia imprimir o meu livro ia estar feliz com isso. Foi então, eu vi aqui na Colômbia uma empresa que faz isso muito bem. Então, no meio ambiente, apesar disso, eu vou cuidar das embalagens, exemplo de manejo de resíduos, também a mesma coisa das garrafas de amor e também plantando árvores. E algo que eu aprendi em tudo que eu fiz é que a verdadeira sustentabilidade significa inspirar líderes conscientes que cuidam das pessoas e suas famílias, criam uma cadeia positiva de bons seres humanos, quem cuidam aos demais é o meio ambiente. Vocês imaginam um mundo onde que todos pudéssemos atuar dessa maneira? Seria maravilhoso, certo? E não teríamos que estar do jeito que estamos. Outra frase que é da Madre Teresa que me impressiona muito, na qual eu termino o meu livro, é: eu posso fazer coisas que você não pode. Você pode fazer coisas que eu não posso, mas juntos podemos fazer grandes coisas. Com essa florzinha do dente de leão, você pode observar que quando a gente sopra, sai uma sementinha. Isso eu estou fazendo alusão ao meu livro, que cada sementinha, cada pessoa que lê o meu livro, cada pessoa que trabalha na Equion, possa levar essa semente a todas as partes para construir pouco a pouco um excelente mundo e um excelente lugar de trabalho. Então, vocês podem encontrar o livro na www.todostomoslideres.com. Vocês podem procurar também Maria Vitória Rianho nessas redes sociais. Vocês aí me encontram. Então, agora, muito obrigada e vamos às perguntas. E desculpem se por algum momento eu fui muito rápida. Bom, obrigada, Maria Vitória. E agora vamos começar as perguntas no Q&A. Nós temos uma pergunta que diz: quando existe uma cultura empresarial por longo tempo, por onde começar para fazer a mudança e motivar a toda a empresa? Bom, eu vou fazer uma suposição que aqui tem uma cultura de longo tempo, que é quando você não está contente com essa cultura. Se você está contente com uma cultura, você deve reafirmar, ok? Mas se você quer mudar, você deve comunicá-la melhor, ver o que representa cada comportamento. Mas se tem algo que mudar, começa pelas conversas, que é o que a gente chama de foco de grupo entre todos. Quando estamos criando esses modelos de cultura e comportamento, nós devemos nos reunir em grupo e ver o que estamos fazendo, se temos que fazer desde dentro ou de fora. Né? Então, temos que ver o que os outros estão fazendo e também podemos usar isso como exemplo. Então, temos que observar esses comportamentos, por exemplo, cuidar genuinamente aos outros. O que significa isso? O que significa cuidar? Muitas vezes falamos também sobre integridade. Então, às vezes, em muitas empresas, a definição de integridade pode ser diferente. Então, temos que ver o comportamento de bem-estar e colocar em desenhos, por exemplo, fazer como vídeos com a declaração de cada um. Temos que fazer isso, e hoje em dia é tão fácil gravar vídeos, testemunhos, reconhecer cada valor, cada comportamento, cada ano,
nós no aniversário, nós fazíamos alguma nominação para que reconhecesse ao menos dos comportamentos que cada um desses aniversariantes tinham. O que todos os anos tem que ser repetido e principalmente dar exemplo com ações, principalmente. Tá? Então, temos a cada um dos líderes que são visíveis nessa organização, temos que dar exemplo. Bom, vamos com outra pergunta de Ana Semino. Ana, se você quiser, você pode perguntar diretamente a Maria Vitória. A pergunta que me ocorre é que quando uma conversa se torna difícil, eu fiquei pensando nisso. O que acontece que quando numa conversa ela é difícil com um cliente, ou com um sócio, ou com qualquer outra pessoa que esteja trabalhando com você, porque o projeto não vai bem, e acontece como quando se coloca sobre a mesa a culpa. Quando você sabe que não foi a culpa, foram as circunstâncias, agentes externos. Como podemos manejar esse tipo de conversa que muitas vezes acontece? Eu acho que essas conversas, quando estão muito difíceis, definitivamente tem uma carga emocional onde estamos realmente estragando esse relacionamento. Então, nós devemos parar por aí. O que temos que fazer, que em muitos temas, nós tínhamos claro que se nós sentíamos um ambiente inseguro, nós parávamos o trabalho. Então, é muito mais fácil, às vezes, se nós, por exemplo, quebramos um braço, ingessamos e reparamos isso nos 4 meses. Mas quando a gente tem uma ferida emocional, ela dura muito tempo para curar, ou às vezes nunca cura. Então, quando acontece alguma coisa interna que não é emocional, nós devemos parar, porque isso não nos está levando a lugar nenhum. Vamos respirar, né? E damos um tempo e depois falamos para onde vamos. Nós podemos ter muitos inconvenientes, nós podemos ter problemas, mas nós temos que resolver isso. Muitas vezes com clientes acontecia de o que estamos fazendo aqui? Nós trabalhamos todos para perder e perder? Será que não podemos construir a partir de um ganha-ganha? Então, sim, efetivamente, essas são coisas que falham por coisas externas, mas eu acho que não é buscar um culpado, mas dizer, não vimos que isso podia passar, assumimos nossa responsabilidade sem culpar, mas já venha com essa consciência do que está acontecendo e como poder fazer melhor. Definitivamente, essas conversas difíceis têm que ser paradas. Então, se eu vou com uma reunião com um cliente ou com um trabalhador com essa conversa difícil, devemos nos preparar, porque às vezes tem uma carga emocional muito grande, e às vezes a gente sai dessa conversa e não se alcança o objetivo. Então, muitas vezes, como tem uma carga emocional, uma carga historial e demais, então isso a gente termina a conversa e a gente diz, esse não era o propósito era uma construção. E às vezes a gente sai dessa conversação, dessa conversa, então a gente se sai da linha. Então, o que nos permite fazer uma conversa de uma melhor maneira é preparando essa conversa. Temos que ver o que queremos alcançar e voltar a esse ponto. Essa é minha recomendação. Obrigada. Muito boa resposta. Bom, obrigada a Tiana por participar. Agora vamos com Verônica Arana. Bom dia, Maria Vitória. Muito obrigada por suas palavras. Eu falo desde a Nicarágua. Eu quero perguntar a você se dentro das outras qualidades da cultura consciente que você nos expôs, nós poderíamos também garantir explicitamente o respeito aos direitos humanos, laborais, entre outros direitos. E também já vou fazer a outra pergunta, que também tem a ver
que é outra qualidade da cultura consciente, nós poderíamos enunciar como garantir boas práticas ambientais nos nossos processos de produção, comercialização e de pós-venda. Você pensa que essa também poderia ser uma outra qualidade de cultura consciente que nós poderíamos identificar exatamente? Obrigada, Verônica, pela pergunta. Então, esta parte está aí onde eu coloco na parte de cuidar. Aí você está falando duas partes da parte de cuidar. Então, você está dizendo que comportamento dessa empresa da tua empresa leva a isso. Nós podemos dizer, cuidar do meio ambiente. O que você pretende, ou a sua empresa, ou todos que te rodeiam, possa fazer para cuidar do meio ambiente? Porque nos ficam declarações amplas, como de moda. Hoje está na moda de que, então, é uma empresa equitativa, é uma empresa que vai pela mudança climática, é uma empresa que cuida do meio ambiente ou dos direitos humanos. Claro que, como empresa consciente, esse é o nosso propósito, como negócio consciente, como algo que eu digo no livro. Se vocês não faz ao menos não estrague, não faça dano. Quando você fala de cultura, vai ao comportamento claro. Qual é o comportamento que você quer com a tua empresa para cuidar do meio ambiente? Como você contrata as pessoas, o que você faz? Então, sobre que comportamento? Então, eu expresso dessa maneira para que todos me entendam. Então, a mesma coisa do meio ambiente. Cuidamos ao meio ambiente. Devemos começar desde nossas casas. Se eu declaro uma empresa ambiental, com responsabilidade ambiental, o que eu estou fazendo para que cada membro do meu entorno, das minhas relações, também assumam essas responsabilidades desde suas casas? Nós fizemos muitos cursos também para ver o comportamento de cada um nas suas casas, nós víamos seus comportamentos, nós fazíamos publicações para que todos pudessem aprender. Mas eu devo ver também o que eu faço na minha empresa. Então, eu tenho que ver tudo em relação à prática ambiental, geramos eventos, pedíamos patrocínios, e alguns desses patrocínios eram garrafinhas de água, garrafinhas plásticas de água, mas também, então, eu dizia ao pessoal de comunicação que me ajudaram com a ideia. Eu entrego garrafas plásticas com o nome de Equion. Nós sabemos que temos que tomar água da melhor forma, da melhor maneira. Não temos como fazer para que todos os assistentes possam fazer suas recargas. Então, veja como podemos sair bem disso. É ter comportamentos. Qualquer pessoa podia passar isso. Tá? Então, eram muitas garrafinhas plásticas. Nós temos que ver isso. Está dentro da qualidade do que temos. Isso vai ser sobre comportamentos específicos. Como podemos nos comportar e por que nos comportar assim? Muito obrigada, senhora Vitória. Bom, seguimos com Reina Perdomo. Não sabia que me ibas a poner a falar, graças. Eu não sabia que você ia me colocar para falar, obrigada. Minha pergunta está relacionada com o que foi falado em relação de como lidar com problemas tóxicos. Bom, eu tenho ideias inovadoras e uma das coisas que eu venho enfrentando são líderes muito alienados e muito ofensivos para poder não convencer, mas tratar de levar a uma cultura de consciência. Eu tenho propostas, digamos, de pensamento de desenho. Eu não sei se você conhece, eu acho que conhece bastante. Está muito difícil, está muito complicado,
porque tem uma quantidade de coisas que não podemos fazer. Mas entrar um ponto de entrada, como encontrar um ponto de entrada a essa liderança que está numa bolha? O que poderíamos fazer para entrar aí? Muito obrigada, maravilhoso esse encontro, de verdade, muito obrigada. Bom, aí é onde eu começo a me conectar contigo. Então, em relação à crença e à informação que eu tenho da Venezuela, quando você diz que trabalha na Venezuela com todo esse tema, eu digo, uau, eu te admiro muito do que você está fazendo, então tem coisas de base que estão acontecendo no teu país, que chega a nós, eu estou falando baseada nas informações que chega a nós. De certa maneira, isso passa a mim quando eu vou com tudo isso. Hoje, né, a conferência, muitas de vocês parece maravilhosa, mas tem muitas pessoas que dizem o que essa mulher está falando. Então, mas na verdade é que funcionou na empresa onde eu estive, uma empresa cheia de homens, que podíamos até chamar de uma empresa machista. Temos que ir passo a passo, convencida do teu propósito, sempre manejando a comunicação, mas também, por outro lado, dizendo que somos de compaixão, empatia, vendo a quem você está falando, com quem você está falando. Às vezes a pessoa pode estar preocupada por outras coisas, mas você deve seguir construindo. A minha experiência pode ser a mesma sua. Vamos passo a passo, vamos ver pessoas que compram meu livro, depois me ligam, me escrevem, que vão aplicando. Tem pessoas também que não interessam meu livro. Então, às vezes as pessoas leem e digam, não, talvez por esse lado não é, vamos por outro lado. E às vezes encontramos a grandes líderes que já estão muito tranquilos com o que fazem, diz, não, assim a minha empresa está funcionando, então eu não vou mudar. Então, é muito difícil para um homem de 60 e pico de anos, ou 70, que já tinha liderado seu negócio, uma grande empresa na Colômbia por todos os anos da sua vida, que atualmente está tendo problemas, não é? Nos resultados da sua empresa, de repente ele me ligou, e então eu passei essa informação para ele, ele vai mudar se ele realmente quiser, mas ele não pode me chamar como consultora e dizer assim, não, usa a tua varinha mágica e vamos mudar totalmente a empresa. Não sou eu que vou fazer isso, é ele que tem que fazer como líder da empresa. Então, por isso a minha conferência está muito baseada no eu. Então, se ele está disposto de utilizar o eu, vamos poder fazer muitas coisas. Mas se essa pessoa não está disposta a pensar no eu, vai ser muito complicado. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas eu espero que sim. Sim, muito obrigada. Sim, de verdade. Eu sinto, sim, a sua empatia. Eu escrevi no chat que justamente aqui está muito complicado, também em relação aos conflitos e à sobrevivência. Está muito difícil com que as pessoas possam entender as coisas de uma outra maneira. O que mais aconteceu comigo mais foi isso, mais bem a resistência em relação a isso, porque a pessoa tem que ser um pouco mais aberta, né? Mas a situação aqui a tendência a estar mais fechados e não se abrir às outras coisas para poder subir a um outro nível. Então, não vale a pena eu me estender muito, porque já sabemos muito bem a situação aqui na Venezuela. Mas também sabemos que na América Latina tem esse problema muito grande com o que você comentou em relação ao machismo. Então, nós temos que ver como melhorar isso, mas sim, vamos melhorar. Algo que eu me encontrava mais com o tema do capitalismo consciente, com muito mais pessoas que querem ingressar, mas nessa parte, tá? Vai muito a parte do Joe. Quando eu digo que é o eu, aí eles já querem voltar para trás. Então, quando eles dizem, não, fale um pouco mais sobre isso. Então, a gente tem que ir falando, temos que ir no caminho,
Eu já me encontrei com muitas empresas, com grandes empresas é um pouco mais difícil. Eu estou trabalhando com empresas menores, com grêmios e agremiações que estão dispostas a trabalhar com isso, mas realmente nas grandes empresas eu entendo que é um pouco mais difícil. Te estamos escuchando. Yadira, puedes seguir con tu pregunta. Yadira, por favor, já estamos ouvindo. Desculpem. Bom, a minha pergunta está baseada no tema da liderança. Desculpem, mas desculpem, o áudio da senhora Yadira está entrecortado. Que siempre a mí me da, donde Perdón, Yadira, te perdí por un momento. No sé si- Desculpa, Yadira, eu perdi você por um momento, você pode repetir? Desculpem, é que eu estou dirigindo, é por isso talvez vocês não me ouvem bem. Sim, agora sim te ouço. O que eu mencionava era sobre a frase de que todos viemos escutando por muito tempo. Isso também é quando eu sempre aprendi nas empresas que eu trabalhei que o cliente sempre tem a razão. E também em relação à pergunta da minha companheira sobre esse conflito de como manejar e a consciência dos nossos colaboradores, que quando eu acredito que tem diferentes tipos de clientes e que nem todas as circunstâncias o cliente tem razão. Então, como líder, como plantear outra vez, se foi a comunicação da senhora Yadira, ela está com muita interferência. Desculpem, por isso eu não posso interpretar. ¿Tú escuchaste? Se nos pierde, ¿no? Sí, perdimos a Yadira un poco al final, pero... Sim, perdemos a Yadira um pouco no final, mas na pergunta está na perguntas e respostas, Catarina, se você quiser ler, e nós vamos muteá-la. Pero no sé por qué todavía se escucha. Creo que ya, ok. Ok. Bueno, María Victoria, creo que lo que alcanzamos a escuchar un poco... Maria Vitória, eu acho que nós conseguimos ouvir um pouco. É um conflito que a Yadira tem um pouco com essa relação com o cliente, através dessa perspectiva do cliente, de que ele sempre tem razão. Ela, como líder, como ela pode atender esse conflito quando sabe que o cliente nem sempre tem a razão? Bom, vamos começar por essa frase. O cliente sempre tem a razão. Então, isso aí já estamos perdidos, porque quem tem a razão? Porque quando estamos atuando como pessoas, ou de quem tem a razão, a partir daí a relação já é como perdida. Então, se falamos quem tem a razão, o que queremos fazer pelos nossos clientes, o que queremos que chegue aos nossos clientes, e muitas vezes os clientes voltam com queixas, talvez até por... Eu disse na conferência, mas o cliente tem a ideia que quer receber esse produto com essas características e com esse nível de satisfação. Ele quer, é isso que ele tem na mente ou nós vendemos isso para o cliente? Nós temos que revisar o que nós estamos fazendo, que serviço ou produto e com que maneira ou expectativa estamos vendendo. Quando estamos fazendo publicidade, às vezes a gente se sobrevende. Então, tem cliente que diz assim, mas você me ofereceu isso, você me vendeu isso. Então, eu tenho que verificar se isso realmente é verdade, se a sua insatisfação é algo que realmente está insatisfeito ou está insatisfeito por algo que eu não ofereci. Então, nós temos que ser claros no que estamos oferecendo, temos que ouvir e, mais sobretudo, do conceito de que o cliente sempre tem razão, é que eu sempre posso aprender do que estão dizendo. Quando algo sai mal ou se tem alguma queixa, eu tenho que prestar atenção do que ele está se queixando, porque aí eu posso aprender mais,
talvez eu não esteja sendo clara no que podem esperar de mim, ou também posso ver se eu posso melhorar o meu produto. Bom, através dessa queixa me chegou uma boa ideia. Então, chegar no ponto de quem tem a razão, aí nós nunca vamos construir, ok? Então, nós temos que ver, ademais de saber quem tem a razão, nós temos que ver o que eles querem, o que necessitam, ouvi-los e ver o que podemos fazer. Aí temos que analisar se talvez tem alguém que queira mais acabar com essa relação e não construir. Então, às vezes você não tem a razão, eu não tenho a razão, nenhum dos dois tem razão. Vamos conversar e ver onde podemos chegar mutuamente. Então, nós temos que nos preparar para esse tipo de conversa. Muito obrigada, Maria Vitória. E para fechar, nós temos uma última pergunta de Adriana Lopes. A pergunta é: como começar a mudar a mentalidade dos empregados quando eles não querem ficar nas suas próprias funções, mas querem se meter no campo de outro? O caso que ela nos expõe aqui é que, por exemplo, a sua equipe de compras também quer vender. Então, eles se descuidam da parte de fornecedores. Então, como ela, a partir da liderança, possa fazer para que não exista esse cruzamento de funções onde se perdem esses esforços? Sim, eu já falei muito em relação à gestão do talento. A gestão do talento tem que se fazer em comunidade. Então, a gente tem que ver qual é o talento de cada um e por que eles querem estar aí. O tema da logística é um tema fascinante. Há muitas pessoas que estão encantadas com isso. Nessa corrida que eu fui do Cruze dos Andes, porque eu queria participar de uma corrida com a maior logística do mundo, com acampamento, transporte. Então, eu pergunto assim, né, como assim essa gente se mete em tanto trabalho, né? Então, ele é incrível no que ele faz. Então, tem que ter um talento e gostar de fazer isso. Se os de compras querem ir a vendas, é porque alguém em compra está vendo que não pode crescer, se desenvolver, que não está tendo esse reconhecimento para fazer esse trabalho. Mas sim, ele está tendo maior reconhecimento, os que vendem. Então, aí é gerar esse juntos somos mais. É muito importante essa parte. O mesmo reconhecimento que está vendendo tem que ter o reconhecimento que está na parte de logística. Então, temos que entender por que ele quer passar para o outro lado. São ajustes que temos que fazer com linguagem, com uma conversa, para ver o que está passando. Então, se o vendedor ganha mais e o comprador não. Então, temos que ver o que nos está chamando para outro lado, se é termos econômico, reconhecimento, ou estar em um posto de melhor renome. Então, o que resulta é que esse vendedor não pode vender se esse provedor não faz uma boa compra. Então, temos que ter um bom reconhecimento de todos os trabalhos, principalmente da parte de logística. Obrigada, então, Maria Vitória. Com isso, já fechamos a nossa sessão de perguntas e respostas no dia de hoje. Queremos agradecer a todas por se conectarem, por estarem ativas. Essas sessões nos ajudam a enriquecer e a enriquecer também as suas empresas e a vocês mesmas como pessoas. Muito obrigada, Maria Vitória, por compartilhar tanto conhecimento no dia de hoje. E, claro, eu já estou lendo o teu livro, muito bom, muito recomendado. E muito obrigada a todas. Maria Vitória também agradece a todas vocês, que tenham um excelente dia e muitas emoções e um excelente dia hoje. Muito obrigada a todas. Obrigada, Maria Vitória, muito obrigada, diz Daniela. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao.
alguma maneira de você poder se comunicar com Vitória, podem escrever na rede que eu respondo a vocês, tá? Aí nas redes tem o meu telefone e eu me comunico com vocês.